espetacular. Sério mesmo. No vídeo de hoje, nós vamos provar pratos típicos do Recife, a capital de Pernambuco. E nessas 24 horas de jornada, vamos conhecer alguns lugares especiais, com direito a uma visita ao restaurante mais antigo do Brasil, que fez a Gil cair no choro. Estou um pouco emocionada, confesso. E ao restaurante que serve uma entradinha surpreendente. Então, bora começar. Eita. Bem-vindos a Recife. A gente vai começar o nosso tour de um dia em Recife com essa beleza que está aqui na nossa frente. O famoso arrumadinho. E você pode ver tudo arrumadinho pelo prato. Então nós temos vinagrete, farofa, charque, carne de sol, o arroz que nós pedimos à parte. E aqui embaixo tem um feijão também que é chamado de feijão, vou usar cola aqui, tá? Feijão macaçá. O lugar é super simples, chama-se o Rei do Arrumadinho. Então a gente provavelmente está num lugar bom, bem indicado para poder comer. Vamos começar essa brincadeira, né? Fazer aquela misturinha que a gente gosta, tentando não sujar muito. É simples, é literalmente elementos que você comeria misturado no seu prato. Ao invés de arrumadinho, agora está bagunçadinho no meu prato. Mas é bem gostoso. A gente tem a charque, a carne de sol, tem duas carnes mais secadinhas, mais gordurosas. Muito bom, aprovado, tá? Tipo almocinho de fim de semana, tudo bem que hoje é uma segunda-feira. E, como estamos fazendo aqui no nosso tour por algumas cidades nordestinas, suquinho de cajá, bem grosso. Isso aqui poderia tranquilamente virar um mousse. Delicioso, delicioso. Acabou de almoçar o arrumadinho. É um prato bem típico aqui de Pernambuco, como seria com a farofa, que percebemos que é basicamente o cuscuz fino, né, o de flocão fino, torrado um pouco na panela. O molho, na verdade, é só o vinagrete sem o molho, porque eu acho que se ele estiver molhado, acaba molhando a farofa e aí fica aquele negócio duro. As carnes estavam muito gostosas, tava bem bom, mas assim, simples. Pensa que você acordou no domingo e decidiu ir naquele restaurante que fica 10 minutos da sua casa pra comer aquele prato domingo bem confortável. É isso aqui, a gente pede um pratinho, divide, pede um suco da fruta da região e é isso. Faltou um pouco de sal, que a gente achou, principalmente no feijão, faltou um pouco de sal. Mas acho que também não botaram tanto por conta da carne, que é mais salgada. Vou falar um negócio pra vocês, hein? É uma das melhores que eu já comi. Estamos aqui no restaurante mais antigo do Brasil, restaurante Leite, aqui no Recife. Ele é o mais antigo em funcionamento. Ele tem 143 anos. E antes de contextualizar, vou tentar aqui esconder o que a gente pediu. Eles queriam mostrar pra vocês uma relíquia, uma das relíquias, além do próprio restaurante. É desse talher de prata, que tem 104 anos. É esse garfo e essa faca. Olha isso. Assim como todo restaurante que a gente vai, a gente sempre pergunta se pode gravar, pode criar conteúdo. E o garçom rapidamente limpou a mesa e trouxe pra gente esse talher. Estou um pouco emocionada, confesso. O rapaz trouxe aqui um folhetinho pra gente, contando a história do doce Pedro Inês. E aí ele acabou... Inclusive, o nome dele é Pedro, né? É verdade. E acabou contando também a história do Cartola, mas eu vou deixar pro Guilherme contar pra vocês. E é muito gratificante, assim, pra gente que tá começando agora, quando a gente falar que quer gravar o conteúdo, e o restaurante, o garçom, ele simplesmente te abraça e te conta tudo pra gente poder passar pra vocês. E ele falou, esse restaurante tem que ser gravado, pode gravar, fique à vontade, porque ele é histórico. Então, assim, mostra pra quem vocês quiserem mostrar. Estamos aqui. Vamos para nossos pedidos. Pedimos a famosa Cartola do restaurante Leite, é super conhecida e super bem recomendada. E uma outra sobremesa que nos chamou bastante atenção quando estávamos olhando o cardápio, Pedro Inês. É um queijo passado na manteiga na frigideira com goiabada. Sério, só de olhar está encantador essas duas sobremesas. Ó, vou cortar aqui o queijo. Ele tem um tostadinho. Não sei se dá pra perceber o croque. É o clássico Romeu e Julieta, que na verdade é com queijo branco. Isso daqui é queijo amarelo. E é um queijo manteiga, provavelmente um pouco mais gorduroso. Tá quentinho, não tem como errar. Queijo, goiabada. Eu acho que é goiabada derretida? É? Ou é geleia? Não, goiabada derretida. Goiabada mesmo derretida. Incrível. Salgadinho e o fundinho de manteiga e o doce bem sutil da goiabada. Não é geleia, é a goiabada mesmo.
Pessoal, seguinte, o Pedro veio aqui contar a história pra gente do Cartola, tá aqui comigo. Pedro Garçom tá atendendo a gente finíssima, mas eu vou tentar resumir o que ele contou da história do Cartola. Existem duas versões da história do Cartola. A primeira, quem não acompanha muito futebol, Cartola são como aqueles os dirigentes, os caras que mandam nos clubes, né? E antigamente, lá no início dos anos 1900, os dirigentes eram muito chamados de Cartolas, né? E tem um time daqui da região que chamou América, que hoje em dia é um time com menos expressão e tudo mais, mas é um time tradicional daqui. Um dos donos, que é o chamado Rubem, e ele gostava dessa sobremesa e não tinha nome e acabaram no nome de Cartola para ela, né? Essa é a versão que o pessoal daqui do restaurante principalmente abraça. A segunda versão era que um dos primeiros clientes daqui, que era um cliente fiel, que era um cliente mais abonado também, chamado Chateaubriand, ele gostava de comer esta exata combinação que a gente tem aqui no café da manhã. O que a gente tem aqui no Cartola? Só para vocês entenderem. Uma camada grossa de banana, ó, queijo tostado e bastante açúcar e canela. Obviamente que eu vou dar uma belíssima garfada para vocês. Ele é super macio, já deu para ver. Eu acho que a chance disso aqui estar ruim é muito pequena. Nossa, que espetáculo. Nossa, gente do céu. Loucura. O queijo está perfeitamente tostado. Ele é um queijo um pouco mais gorduroso. Então ele dá aquela untuosidade na boca, deixa a boca... Ela une os elementos, né? Vem aquela camada de banana tostadinha por baixo, bem doce. E o açúcar e canela para dar aquele elementozinho mais arenoso e que abraça tudo isso, que junta tudo isso. Muito gostoso. É simples, ingrediente simples, mas muito bem feito. Tá quentinho. Ele tem essa junção do doce com salgado, com gorduroso, com texturas diferentes. Absurdo, absurdo. Nada mais do que uma aguinha com gás, um Cartola e ó... Venham ao leite, venham conhecer a história, venham conhecer, tá aqui no centro de Recife. A história é linda, o lugar é aconchegante, os garçons estão super elegantes, terninho, como um bom restaurante antigo mesmo. Então é isso, a gente vai aproveitar e vocês vão aqui embaixo comentar, curtir, compartilhar, se inscrever no canal para não perder vídeos como esses e dizer, você já veio aqui no Leite? O que você acha dessas iguarias deliciosas do restaurante mais antigo do Brasil, meu povo? A gente se vê daqui a pouquinho. Estamos aqui na Delícias da Prazeres e, como estamos em Recife, não poderíamos deixar de experimentar o clássico bolo de rolo de Pernambuco, que dizem por aí que é o melhor. Então, a gente tem que, infelizmente, provar para saber se realmente de Pernambuco vai ganhar esse título aí de melhor bolo de rolo. Gente, é uma massa, são várias camadas, tá? É uma massa bem fina com goiabada e aí isso se repete algumas vezes e aí enrola. Estamos bem ansiosos. Tem outros sabores, tem de chocolate, tem de doce de leite, tem a massa, tá? De chocolate. Essa aqui é a massa clássica, massa branca e recheio de goiabada. E aqui temos mais um doce de goiabada. Realmente é bom, né? Eu acho que eu já fui melhor. Vou criar essa polêmica aqui, hein? Vamos lá, meu povo, é o seguinte, vou ser honesto com vocês. A gente achou o preço do bolo de rolo, é óbvio que é um doce que dá muito trabalho e tal, mas a gente achou o preço dele bem inflacionado. A gente acabou parando numa padaria no caminho do lugar para onde a gente está indo agora, e é uma padaria. E dá para ver que ela é uma massa, ó, que ela é menos trabalhada do que aquelas que chegam industrializadas pra gente no Rio, em São Paulo e tal. E por esse motivo, ela é menos da metade do preço das massas que a gente encontra, dos lugares que a gente encontra no Rio, por exemplo. Vamos ver como é que é a questão de sabor dela. É bem bom. É bem gostoso. Eu vou confessar que eu também já fui melhores. Eu não vou dizer que o bolo de rolo de Pernambuco é ruim ou é pior do que o outro por causa desse, obviamente, né? E muito pelo contrário, não está ruim. Mas eu achei a massa dele meio ressecada em relação a outros que eu comendo. Tem uma boa proporção de massa e goiabada, então é bem interessante. Ele não é seco, ele está um pouquinho ressecado, talvez por não estar absurdamente fresco, ou por não ter nenhum conservante ou uma gordura adicional, mas para um café da tarde, uma xícarazinha de café, eu gostei bastante. Bom, o cheiro é bom.
Meu povo, chegamos aqui no nosso jantar dessas 24 horas comendo em Recife, no Bode do Nu. E pra quem é do Rio, de São Paulo, lembra muito coco bambu, só que numa vibe mais da cultura nordestina. Cabeça de bode, você tem o bode na parede, pratos que são mais diferentes à cultura nordestina, buchada, carne de sol, mais voltados para a cultura nordestina, de fato. Para começar, como a gente está no happy hour, para começar, a gente tem um prato que está na promoção, que é bem interessante, a casquinha de caranguejo. Eu confesso a vocês que eu nunca comi caranguejo, eu não sei se o gosto é igual ao do siri, mas vamos provar. Tem uma farofinha junto, um limão. O gosto é muito parecido com o siri. Não sei nem se a carne é a mesma, mas é uma casquinha de siri. Só que com gosto bem intenso, saboroso. Farofinha complementa, é só aquela farofinha mais simples mesmo. Como é um prato mais intenso, o limão entra como esse elemento ácido para unir e dar uma quebrada nessa gordura que já vem direto na boca, né? Mas muito interessante, bem interessante. É a melhor que eu já comi? Não é. Bem gostoso, tá? Como estamos aqui no Happy Hour, a gente pediu essa torre de macaxeira, que é um aipim frito com catupiry e camarão. Tá bem bonito, né? E a apresentação também é bem bonita. Vamos provar? Bem fritinha. A macaxeira daqui do Nordeste, a gente já comeu algumas, elas são muito macias, que eles chamam de aipim e manteiga. Vai. Combina. Catupiry com o aipim e o camarão. Deixa eu ver se eu consigo botar dentro. Tem que dar uma mordida só. Como petisco, é muito bom. Espera, o camarão é fofo. Meu povo, é o seguinte, essa aqui é a empada de queijo do rei. Queijo do rei é um queijo famoso, principalmente pelo que a gente estava vendo em Pernambuco, Paraíba. Se você conhece o queijo do rei e sabe mais da história dele, comenta aqui embaixo com a gente. Pelo que a gente pesquisou também, o Recife é a cidade que mais consome queijo do rei no Brasil. Eu não lembro de ter comido esse queijo do rei. E agora vamos provar o queijo do rei na empada. Tá bem bonita a empada, tá absurdamente quente. A massa tá desfazendo. Bom sinal. Vamos ver. Ó. Muito bom. Vou falar um negócio pra vocês. Hein? Posso estar exagerando. É uma das melhores empadas que eu já comi. Ela não foi barata. Foi R$16. Mas o sabor que tem esse queijo, com essa massa que desmancha na boca. A massa, ela tá bem amanteigada, tá vendo? Ó. Aí agora chega mais perto aqui. Olha o queijinho aqui, ó. Essa casquinha do queijo que dá aquela gratinadinha no queijo. Cara, ele lembra um pouco na textura, na primeira mordida, o queijo bola. O queijo bola, aquele da capa... Acho que inclusive o queijo do reino tem essa capa rosa em volta. Mas ele tem um sabor mais complexo. Ele é um pouco mais presente, um pouco mais forte. Espetacular. Sério mesmo.